Alguma vez você já olhou para o céu estrelado e se perguntou: estamos sozinhos no universo? É uma pergunta que fascina a humanidade há séculos. E quando a gente para pensar nos números, a coisa fica ainda mais intrigante. Nosso universo tem, estima-se, 2 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea sozinha tem algo entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas têm planetas orbitando ao redor delas. Estatisticamente, deveria haver milhões, se não bilhões de planetas capazes de abrigar vida. E se apenas uma pequena fração desses planetas realmente desenvolveu vida, e uma fração ainda menor desenvolveu vida inteligente, ainda assim, o universo deveria estar fervilhando de civilizações. Então, por que o silêncio? Por que nunca recebemos um sinal, uma mensagem ou uma visita? Esse é o coração do famoso paradoxo de Fermi. Ele foi batizado em homenagem ao físico Enrico Fermi, que, durante um almoço em 1950, fez a pergunta simples, mas profunda: onde está todo mundo? A ausência de evidências de vida extraterrestre, diante da altíssima probabilidade de sua existência, é um dos maiores mistérios da ciência. Se o universo é tão vasto e tão antigo, civilizações deveriam ter surgido muito antes da nossa e tido tempo de sobra para explorar a galáxia. Por que não vemos naves, sondas ou sinais de rádio por toda parte? Vamos explorar algumas das explicações mais fascinantes e, às vezes, assustadoras para esse silêncio cósmico. Uma das ideias mais diretas é a da Terra rara. Essa hipótese sugere que as condições necessárias para o surgimento de vida complexa e inteligente são incrivelmente raras. Não basta ter um planeta rochoso na zona habitável. Talvez seja preciso uma lua grande como a nossa para estabilizar o eixo de rotação, um campo magnético forte para proteger da radiação cósmica, placas tectônicas para regular o clima, um gigante gasoso como Júpiter para desviar asteroides. A lista de requisitos pode ser imensa. Se essa lista for longa o suficiente, talvez a Terra seja de fato um caso único, ou um dos pouquíssimos lugares na galáxia onde a vida inteligente conseguiu florescer. Nós seríamos, então, os primeiros. Outra possibilidade é que a vida inteligente exista, mas não por muito tempo. Essa é a teoria do grande filtro. A ideia é que em algum ponto da evolução da vida, desde a sua origem até a capacidade de colonizar outras estrelas, existe uma barreira, um filtro, que é extremamente difícil de superar. A pergunta é: onde está esse filtro? Nós já passamos por ele? Por exemplo, o surgimento da vida em si pode ser o grande filtro, ou talvez a transição de células simples para complexas. Se já passamos pelo filtro, isso explicaria por que não vemos mais ninguém por aí. Mas existe uma possibilidade mais sombria. E se o grande filtro estiver à nossa frente? Talvez toda civilização avançada, ao atingir um certo nível tecnológico, como o domínio da energia nuclear ou da inteligência artificial, inevitavelmente se autodestrua. Se for esse o caso, o silêncio que ouvimos no cosmos pode ser um aviso assustador do nosso próprio futuro. Agora, vamos por uma ideia que parece saída da ficção científica, mas é levada a sério por muitos cientistas. A hipótese do zoológico. E se eles estiverem lá fora, mas escolheram não entrar em contato? Imagine uma civilização bilhões de anos mais avançada que a nossa. Para eles, nós poderíamos ser como animais em uma reserva natural. Eles nos observam de longe, estudando nosso comportamento, nossa arte, nossa ciência, mas sem interferir. Por quê? Talvez por uma espécie de primeira diretriz cósmica, uma regra ética de não interferir em civilizações menos desenvolvidas para não perturbar seu desenvolvimento natural. Nós seríamos um zoológico cósmico. E a Terra, nossa jaula, eles podem estar apenas esperando que atinjamos um certo nível de maturidade tecnológica e social para finalmente nos convidarem para a comunidade galáctica. E tem mais. E se a comunicação for o problema? Talvez estejamos procurando pelos sinais errados. Nós usamos ondas de rádio, mas uma civilização superavançada pode usar formas de comunicação que nem conseguimos imaginar, como neutrinos, ondas gravitacionais ou alguma física que ainda não descobrimos. É como se estivéssemos tentando ouvir uma conversa via internet, usando um telégrafo. Eles podem estar gritando mensagens pelo universo, mas nós simplesmente não temos a tecnologia para ouvir. Ou talvez eles simplesmente não tenham interesse em se comunicar. Uma civilização avançada o suficiente pode ter criado seus próprios universos virtuais e simplesmente perdido o interesse no universo
físico e frio lá fora. Por fim, a explicação mais simples, e para alguns, a mais desoladora: estamos sozinhos. Depois de tudo, apesar de todas as probabilidades, talvez o salto da não-vida para a vida e da vida para a inteligência seja um evento tão astronomicamente improvável que aconteceu apenas uma vez aqui na Terra. Nesse cenário, o silêncio cósmico não é um mistério, é a norma. Somos a única consciência no vasto oceano do universo, com a responsabilidade de carregar a chama do pensamento e da descoberta. Qual dessas ideias parece mais provável para você? Será que somos uma raridade, uma espécie em observação, uma civilização à beira da autodestruição, ou simplesmente os únicos habitantes conscientes do universo? O paradoxo de Fermi não nos dá respostas, mas nos força a fazer as perguntas mais profundas sobre nosso lugar no cosmos. E enquanto não tivermos uma resposta definitiva, a única coisa que podemos fazer é continuar olhando para as estrelas, escutando o silêncio e nos perguntando: onde está todo mundo? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários qual teoria você acha mais plausível e por quê. Vamos conversar sobre esse mistério incrível. Obrigado por assistir e até a próxima.